Na nossa próxima reportagem, vamos falar sobre uma doença crônica e progressiva, a esclerose múltipla. Olha só. Durante mais de 10 anos, Lamara conviveu com um problema sem conseguir um diagnóstico preciso. No meu caso, eu ficava com dormência nas pernas, um pouco no braço e dificuldades para coordenar ou andar, se equilibrar. Com surtos intercalados, tipo assim, 3, 4 anos eu tinha um surto, aí eu me afastava das atividades, fazia um tratamento com um neurologista, geralmente relacionado a questões de estresse, neurite, mas nunca o diagnóstico exato. Mãe de 2 filhos, em 2011, Lamara recebeu a notícia de que sofre de uma doença que na época era desconhecida para ela, a esclerose múltipla. Você se desorienta, assim, você se sente totalmente incapaz. Mas aí, como eu pude buscar esclarecimentos, aí você pensa, não, tudo bem, eu tenho uma doença, é uma doença degenerativa, é uma doença que exige cuidado todos os dias, mas eu posso viver tranquilamente, assim, se eu me cuidar, né? Esclerose múltipla é uma doença neurológica que ela acomete principalmente pacientes jovens, adultos jovens, que ela pode ter uma incidência, não é, de uma forma intercalada. O paciente pode ter uma crise, depois passa um certo tempo e ela ter nova crise. A maneira mais frequente de manifestação, principalmente, é uma perda, uma certa dificuldade visual. Isso pode acontecer dependendo do tipo de esclerose múltipla, né? Uma fraqueza em determinado local do corpo e também a alteração da sensibilidade. Na verdade, assim, existem vários trabalhos mostrando que a esclerose múltipla não tem uma causa determinada, tá? Existem algumas na literatura, algumas investigações do ponto de vista multifatorial, né? Mas assim, causa determinada mesmo, quando eu falo multifatorial, são vários fatores, ambientais, genéticos, mas causa precisa para se apontar uma causa, não. A esclerose múltipla é mais comum em mulheres, pessoas brancas e com idade entre 20 e 40 anos. Na suspeita da esclerose múltipla é necessário fazer um teste, né? Um teste licórico. É feita a coleta licórica, mandado para análise. Existem alguns determinantes, alguns fatores no líquor que justificam e determinam a doença. E após isso, dependendo do quadro também que o paciente estiver, já pode se iniciar um tratamento com corticoide, tá? Que seria a pulsoterapia, ou então com algumas imunoglobulinas. 2 anos depois do diagnóstico, a assistente em administração conta como vive hoje. Eu acho bom, assim, ter a vida regular, digamos assim, um cotidiano, uma vida regular dentro das minhas possibilidades, né? Claro que eu não vou fazer uma coisa que me seja impossível, né? Então eu procuro uma atividade mais leve, mas que de alguma forma eu esteja sempre ocupada. Eu acho que ficar desocupado é pior, assim, acho que a gente pensa mais na doença, acho que a gente sente um pouco, mas às vezes eu tenho tanta fadiga, mas não tenho tempo de curtir a fadiga, né? Então eu tomo meu remédio e vou para o trabalho, enfim, é mais ou menos isso.